Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço a todos vocês. Eu sou o Thiago Jordão Ela Bigodinho e aqui neste vídeo nós iremos trazer uma análise. O que esperar da partida entre Santos e Atlético Mineiro, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, às 20 horas no dia de amanhã, sabadão. Vamos aqui observar o que o Santos pode fazer para ganhar do Atlético Mineiro, analisar as fraquezas do time comandado pelo Eduardo Domingues e também comentar sobre as valências ofensivas do time comandado pelo treinador argentino, galera. Então vamos começar aqui já direto ao ponto, observando como que chega este Atlético Mineiro. Vamos aos últimos 6 resultados do Atlético Mineiro, como que vem o Galo doido enfrentar o Santos na Vila Belmiro? Bora lá! O Atlético Mineiro que vem na seguinte sequência: perdeu do Vitória por 2-0 no Campeonato Brasileiro, venceu o São Paulo por 1-0 no Campeonato Brasileiro, depois perdeu para o Fluminense por 1-0 no Campeonato Brasileiro, ganhou da Chapecoense fora de casa por 4-0 no Campeonato Brasileiro, venceu o Atlético Paranaense por 2-1 em casa e depois perdeu na estreia da Copa Sul-Americana para a equipe do Puerto Cabello, né? O Atlético Mineiro, assim como o Santos Futebol Clube, estreou na Sul-Americana de forma vergonhosa. O Atlético Mineiro um pouco menos porque o Puerto Cabello é até melhor que o Santos Futebol Clube. Mas o Galo Mineiro jogou esse jogo com uma equipe reserva, né? Jogou ali com um time um pouco alternativo, um time até de certa forma desorganizado, mas um time que apresentou as mesmas dificuldades do que a equipe principal. Antes da gente chegar nas dificuldades do Galo Mineiro, qual que é o principal problema defensivo que o Atlético tem? Vamos observar em números o time do Atlético Mineiro, defensivamente falando, nessa temporada de 2026, considerando o Campeonato Brasileiro. Vejam só, o Atlético Mineiro ele tem 10 jogos, claro, passou apenas 3 sem ser vazado, tomou 12 gols, concedeu 141 finalizações, não cometeu pênalti, tem um aproveitamento dos duelos por baixo, né, no chão, de 50% e nos duelos aéreos apenas de 48%. E é justamente aqui que eu queria entrar. Duelos aéreos. Na minha opinião, é por aí que o Santos tem que explorar o time do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que tem como opção para a zaga, um exemplo, Júnior Alonso, Vitor Hugo, Juan Tressoldi, nas laterais o Renan Lodge, que eu até acho bom lateral, do outro lado o Natanael, que também é um bom lateral, mas na minha opinião, o time do Atlético Mineiro ele dá muito espaço para o adversário tentar cruzamentos. E o Santos tem que se aproveitar disso. Vou colocar aqui agora, para vocês observarem, os últimos 4 gols que o Atlético Mineiro tomou no campeonato, na temporada de 2026. Vejam só esse primeiro gol sofrido pelo Atlético Mineiro. É justamente uma bola cruzada em que ninguém do Atlético Mineiro marca o segundo pau. O Santos ele tem que se aproveitar disso. E percebam o espaço que o Galo dá para o time adversário fazer esse cruzamento. Notem também como que a equipe do Atlético Mineiro apenas marca a bola. Eles não prestam tanta atenção assim naquilo que está acontecendo ao redor. Até parece o Santos, né? Até lembra o Santos Futebol Clube, né? Um time que marca somente a bola e às vezes o outro atleta adversário aparece livre dentro da grande área e do nada acontece o gol. O Atlético Mineiro passa pelo mesmo problema. Vejam também esse segundo gol que eu coloquei aqui sofrido pelo Atlético Mineiro. Novamente, é uma bola cruzada para dentro da grande área e a zaga marca somente a bola. Uma marcação totalmente equivocada da zaga do Atlético Mineiro nesses 2 gols sofridos no meio de semana agora para o Puerto Cabello. O Puerto Cabello, que é uma equipe, a gente sabe, esses times mais fracos na América do Sul, eles adoram ficar cruzando para dentro da grande área. O Puerto Cabello se aproveitou disso e conseguiu vencer o Galo, explorando essa valência. No entanto, não foi somente neste jogo em que o Atlético Mineiro sofreu na bola aérea. Lembrando, o Galo Mineiro tem 48% de aproveitamento na bola aérea. Eu já conversei com o Matheus Capanema, para quem não conhece, é o menino que apresenta o Flow Sport Clube, e ele já havia me contado, olha, uma dificuldade do Atlético Mineiro é justamente a bola aérea. O time não marca tão bem assim essas jogadas ofensivas adversárias em que a bola é cruzada para dentro da grande área. E vejam só este exemplo aqui, só que em bola parada. Com o jogo com bola rolando, já dá para chegar a uma conclusão que o Atlético Mineiro marca mal. Mas vamos reforçar um pouquinho mais esse ponto mostrando a bola parada. Observem, o Atlético Mineiro, mesmo ganhando por 2-0 do Atlético Paranaense, estava desatento. Vejam só este gol de escanteio do Atlético Paranaense. A bola ela é cruzada na primeira trave e ninguém do Atlético Mineiro, perdão, sobe para marcar, ninguém do Atlético Mineiro acompanha o jogador que vai fazer o gol. Então eu acho que o Galo tem essa fraqueza claríssima
E que o Santos, para o dia de amanhã, tem que explorar isso, seja na bola parada, seja com cruzamento na grande área, não sei, a gente vai descobrir logo mais se vai jogar o Igor Vinícius de fato, mas o Escobar, que não é um jogador que cruza tão bem, eu tentaria explorar o outro lado. Se quem for jogar é o Igor Vinícius, eu tentaria jogadas do Santos pelo lado direito, justamente o lado de onde saíram esses 3 gols que eu mostrei para vocês. E repito, por mais que o Renan Lodge seja um bom jogador, notem o espaço que ele deixou nos gols do Puerto Cabello. Quer mais uma? Para ter certeza, tá em dúvida se o Atlético Mineiro é ruim na bola aérea? Vejam o gol que o Galo tomou então do Fluminense. Fluminense que venceu no Maracanã por 1-0. Vejam só, bola novamente do lado direito, a bola é cruzada, a zaga do Galo marca somente a bola e o atleta do Fluminense completa para o fundo da rede. Então, assim, o Atlético Mineiro é um time péssimo na bola aérea. Pelo menos até aqui, é um time muito ruim. E é aí que eu acho que o Santos tem que explorar. O Galo Mineiro, se você for pegar em estatísticas, o Atlético Mineiro tem uma porcentagem de 55% dos gols, quase, na verdade, entre 55% e 60% dos gols sofridos são de jogo aéreo e o restante de jogo rasteiro. Mas essa média de gols sofridos em bola aérea aumentou muito nessas últimas 4 partidas em que eu fiz o recorte, né? Contra a Chapecoense, o Atlético Mineiro, por exemplo, não tomou gols. Então, na minha opinião, é por aí que o Santos tem que explorar. Eu gostaria muito em que o Cuca não improvisasse o Rony de centroavante. Porque não faz sentido. Você vai improvisar o Rony para disputar com os zagueiros altos? Não vejo sentido. Eu colocaria o Tassiano, sim, ele, o Tassiano, para ser essa dupla de ataque do Gabigol, talvez, para ele explorar justamente esse espaço em que a equipe do Atlético Mineiro deixa, esse vazio que fica ali dentro da grande área, né? Quando os defensores do Galo eles desligam, né? Eles ficam desligados durante a partida, eu exploraria o Tassiano nesse jogo aéreo. Exploraria também o Tassiano vindo da esquerda e no até o meio. Sabe? Como aconteceu nos gols que eu mostrei ali do Puerto Cabello, como aconteceu, porque quem vai jogar é o Natanael. O Natanael tem 1,74 de altura. Eu exploraria o Tassiano dividindo essa jogada ou com o Natanael ou com o Juan. Essa é a minha ideia, né? O Santos quer ganhar o jogo, tem alguma fraqueza para explorar, uma fraqueza claríssima do Galo? Para mim, são as bolas aéreas. Este vídeo que é um oferecimento da Blaze. Blaze na varanda mais famosa do Brasil, 18+, jogue com responsabilidade, jogue Blaze. As melhores cotações do mercado, odds turbinadas e todas as estatísticas você encontra lá na Blaze. Para fazer o seu cadastro, basta escanear o QR Code aqui ao meu lado, utilizando a câmera do seu celular. Após isso, você coloca o código VarandaFC, que você tem um mar de possibilidades para palpitar lá na Blaze. Tem campeonato brasileiro, alemão, francês, italiano, espanhol, tudo. A Blaze é uma casa completíssima, mas lembre-se, apenas para maiores de 18 anos. Jogue sempre Blaze. O Neymar é Blaze e o Varane é Blaze. E você? Vem pra Blaze, você também. Vamos então agora falar sobre o jogo ofensivo do Atlético Mineiro e um ponto que o Santos, na minha opinião, tem que tomar muito cuidado. Primeiro, nós iremos aos números. Vamos aos números então defensivos do Atlético Mineiro nessa temporada, que claro, tem 10 jogos em Campeonato Brasileiro, são 14 gols marcados, uma precisão no chute de 31%, 26 grandes chances criadas, olha só, uma boa média, 2,6 chances criadas em média. O Atlético Mineiro tem uma posse de bola em média de 48%, tenta 25 passes longos por jogo e tem uma precisão nos cruzamentos de 23%. Bom frisar aqui, 25 passes longos por jogo é basicamente a média do Deportivo Cuenca, e o Santos perdeu para o Deportivo Cuenca justamente numa equipe que tem essa característica, né? Se defende, lançamento. Defende, lançamento. Eu acho que o Santos ele também tem que ter uma cobertura ali na sua linha defensiva, porque o Atlético Mineiro contra-ataca em velocidade. Vou mostrar aqui para vocês alguns gols do Atlético Mineiro, os últimos 4 gols que o Atlético Mineiro marcou, mas vale aqui também uma observação. O Atlético é o 4º time que mais desarma no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, o Santos, por incrível que pareça, lidera essa estatística, mas o Atlético Mineiro é o 4º que mais desarma, que mais intercepta, no Campeonato Brasileiro. Interceptação com antecipação, sabe? O jogador fez o toque, você antecipou e interceptou o passe do seu adversário. O Atlético Mineiro figura na 4ª colocação nesse aspecto. Vejam agora um gol do Atlético Mineiro marcado justamente contra o... um adendo antes, perdão. O Galo, dos seus últimos 10 gols marcados, 7 foram no jogo pelo chão. Ou seja, o Atlético não tem explorado tanto assim o jogo aéreo. É mais o jogo rasteiro, troca de passes rasteiras e chegada até o gol adversário. Vejam só esse gol, então, do Atlético Mineiro contra o time do Puerto Cabello agora no meio da semana. Acontece justamente isso que eu comentei. O Atlético Mineiro sobe a sua linha, intercepta a jogada e o Dudu
marca o gol. É justamente nessa pegada. O Atlético Mineiro observa ali que o time adversário pode se enrolar na saída de jogo, eles compactam a sua marcação, interceptam a jogada e conseguem finalizar com velocidade e chegar até o gol. Outro exemplo, agora vamos para o jogo contra a Chapecoense. O Atlético Mineiro no jogo contra o Atlético Paranaense, o time do Atlético Mineiro desce em velocidade com o Tomás Coelho, a bola é cruzada para o meio da grande área, pro meio do campo, né, ali mais próximo da grande área, e o Vitor Hugo chega concluindo. Ele mesmo, Vitor Hugo, ex-Santos. Mais um exemplo, 5 minutos de jogo, mas o Atlético Mineiro já estava contra-atacando, e sempre que desce para contra-atacar, o Atlético Mineiro tenta finalizar as suas jogadas. Mais um exemplo agora que eu vou trazer aqui para vocês com relação a interceptar jogadas. Por que o Santos, quando a bola estiver sobre a posse do Luan Pérez, do Lucas Veríssimo, dos volantes, o Santos tem que estar atento. Tem que tomar cuidado para não cair na armadilha da equipe comandada pelo Eduardo Domingues. Vejam só esse gol, ainda na partida Atlético Mineiro 2, Atlético Paranaense 1, o gol que foi marcado pela equipe do Galo. Vejam só, a bola está lá na defesa do Atlético Paranaense, a bola é cruzada, né? Existe ali uma tentativa de cruzamento da bola, né? Levar ela de um lado para o outro. O Atlético Mineiro antecipa a jogada, faz a interceptação e na sequência o Gustavo Scarpa acaba fazendo o golaço. Então já podemos observar um outro ponto aqui de atenção. O Galo Mineiro chuta de fora da área. Nesses exemplos, Vitor Hugo e Gustavo Scarpa. Mas a gente sabe que o Hulk é um jogador também que adora chute de fora da área. O Gabriel Brazão tem que estar esperto nesse sentido e também esperto nos rebotes. Gabriel Brazão não vive grande fase e tem espalmado algumas bolas que são consideradas até fáceis para um goleiro fazer uma defesa. O último gol que eu quero apresentar aqui para vocês do Atlético Mineiro é justamente sobre contra-ataques. Já que o Atlético Mineiro tende a entregar a posse para o Santos, assim como fez no jogo contra o Internacional, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, o Santos tem que tomar muito cuidado com contragolpe. Vejam este gol anotado pela equipe do Atlético Mineiro contra a Chapecoense. Um contragolpe em velocidade, sempre do lado esquerdo do Atlético Mineiro. A bola é cortada para o meio, contra-ataque rápido, gol do Atlético Mineiro. Então, vale também ficar atento em quem? Tomás Coelho. O Tomás Coelho, por mais que ele tenha apenas 2 gols e 1 assistência nessa temporada, ele já criou ao todo 8 oportunidades de gol. Então o Peixe tem que abrir os olhos também por essas jogadas nas laterais, principalmente em contragolpes, né? Se o Santos avançar o Igor Vinícius, quem que joga do lado do Igor Vinícius? O Tomás Coelho. E o Santos pode acabar tendo dificuldade nesse sentido. Então, fica aí a minha análise sobre essa partida, né? Na minha opinião, eu acho que vai ser um jogo bem disputado. Eu acho que é jogo ali, quando você analisa ali no começo e tal, é aquele jogo para 1-1, sabe? Pode ser um 2-1 para algumas das equipes. Eu acho que vai ser um jogo muito disputado e muito complicado. Mas reforço meu ponto. O Santos tem que explorar a bola aérea defensiva do Atlético Mineiro, que é ridícula, e tentar marcar as saídas em contra-ataque do Atlético e também não vacilar. Não demorar muito, né? Toma uma decisão rápida com a bola no pé, porque senão o Atlético pode antecipar, interceptar e fazer o seu gol. Gostou dessa análise? Deixa a sua opinião aqui. Estamos trazendo vídeos com mais análises, né? Eu tô tentando aderir mais essa parte aqui pro canal. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês gostam desse tipo de análise? O que vocês acham desses vídeos com mais imagens? Deixa aqui nos comentários um feedback, por favor, e até para eu saber quem tá vendo até o final, beleza? Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, tamo junto e tchau!